Então nós vamos falar isso da saúde emocional da criança em relação ao deshábito, alguma coisa, né? Que é um assunto importante, que eu vejo que é um assunto importante e que a gente tem que entender que depende muito mais de nós mesmos do que da criança. O pessoal tá entrando? Legal. Então vamos começar. Gente, seguinte. O que a gente tem que entender, né? Que o deshábito, a gente chama de deshábito, né? Mas algumas pessoas dizem retirada. Eu vou tirar a chupeta, eu vou tirar ele da fralda, vou tirar ele da minha cama, vou tirar ele do peito, vou tirar ele da escola, vou colocar na escola, vou tirar ele da avó, vou tirar ele de dentro de casa. Mas tudo é uma questão de desabituar a criança a alguma coisa que ela estava acostumada a fazer, certo? E por que a gente tem que respeitar essa questão do deshábito sem retirar bruscamente, né? Porque a gente tem que entender que existe aí uma formação de sinapses neurais a partir de um hábito que a criança tinha. E a retirada por um cérebro tão imaturo, né? Por um cérebro que não está preparado para receber um choque muito grande, pode trazer danos a longo prazo, tá? Essa criança pode se sentir mais insegura, a longo prazo ela pode ter falta de confiança nela mesma, enfim, N fatores que podem ocasionar a longo prazo. Por isso que não é muito legal a gente forçar a retirada de qualquer vício da criança do nada. Então, assim, exemplo, né? Tem mães que na hora de tirar a chupeta vão lá e arrancam a chupeta de uma vez, joga fora no lixo para não ter como dar para criança, e manda o lixo lá pro lixeiro mesmo, para não ter como nem pegar do lixo, né? E aí aquele estresse, imagina, a criança querendo muito uma coisa que não foi preparada para aquilo, você não tem mais como ceder, né? E aí o que acontece? Gera um estresse muito grande ali na mente da criança, muito cortisol passando por ali. Isso pode provocar danos cerebrais de autoestima, de autoconfiança, de autocontrole, de confiança nos pais ou de confiança no adulto de referência, tá? A longo prazo pode prejudicar a relação da criança com você. E ela nem sabe porque ela não confia tanto em você, entende? Porque ela não vai trazer a memória o que houve, mas a lesão emocional ficou, né? Tem mães que eu já vi muito falar disso, né? Que amamenta e de repente vai viajar e deixa o filho e aí acontece o desmame. Gente, é um assunto para uma outra live, mas existem estudos que provam o quanto isso é danoso para o cérebro emocional da criança, né? Esse desmame abrupto que chama. Então, não é recomendado fazer, porque causa problemas no emocional dessa criança, pode causar. Então, a gente tem que fazer sempre um deshábito aí, respeitoso com essa criança, com muito diálogo, conversa, né? Mesma coisa com a cama compartilhada. Então, eu recebi algumas perguntas, né? Gabi, isso serve também para mamadeira? Eu não sei se todo mundo que tá aqui nessa live hoje viu os stories, então eu vou habituar você um pouquinho, tá? Ontem à noite eu postei alguns stories sobre o deshábito do meu Davi, de 2 aninhos, em relação à chupeta, tá? Ele chupa muita chupeta e a gente tá fazendo o deshábito dele aqui em casa. Então, eu postei pra vocês ali falando que a gente já retirou durante o dia, diminuiu, não é que retirou, a gente diminuiu o uso dele durante o dia. Então, ele já sabe há algum tempo que ele usa chupeta só pra deitar. Né? Começou assim, antes ele usava chupeta pra tudo, pra brincar, pra tudo. Daí agora ele usa chupeta só pra deitar, né? Só que eu falei também que a questão do deshábito tem muito mais a ver com a mãe do que com a criança, com o cuidador do que com a criança. Porque nós temos que estar preparados emocionalmente para aguentar o desequilíbrio emocional daquela criança que está passando por um processo de deshábito. Então, que nem aqui em casa, foi mais lento, tá sendo mais lento, porque eu não estava muito afim de tirar a chupeta dele, porque eu não estava na imersão emocional de me equilibrar para trazer equilíbrio para ele, né? Ainda deixa, é muito pequeno, eu sei que vou ter que investir tempo nisso, né? Dedicação, conversa sobre isso, histórias, acolher,
Então, a correria do dia a dia, o trabalho, as coisas que eu preciso fazer, o tempo que eu tenho que dedicar para isso, querendo ou não, a chupeta é mais fácil, né? Quando tá com a chupeta ali, ele fica mais calmo, ele se acalma mais rápido. Então, eu não estava habituada para um novo contexto. Então, por isso que aqui tem sido mais lento, certo? E para tudo é assim, gente. Quando a gente quer desabituar a criança, por exemplo, da televisão, certo? Ela tá com o hábito de assistir muita TV. Quando a gente retira a TV, ela vai solicitar mais da gente. Então, eu tenho que estar preparada a estar mais presente, entendem? Então, tudo é uma questão mais voltado para o cuidador do que para a própria criança. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, mudar a minha mente como mãe, como pai, como cuidador, tá? Entender que eu preciso estar presente emocionalmente e fisicamente, que eu vou ter que entender aquela criança. Não criar expectativas de que isso vai ser muito rápido, que essa passagem vai ser muito rápida, porque cada criança reage de um jeito, certo? Entender isso. Segundo ponto, encorajar essa criança de diversas formas, dependendo da idade de cada uma delas. Né? Então, lá nos stories eu falei sobre a chupeta, a conversa que eu tive com o Davi, que ele não tá mais levando a chupeta para a escola. E aí eu recebi algumas perguntas. Isso funciona com a mamadeira? Sim, funciona com a mamadeira. Se você tem filhos que ainda usam mamadeira e você gostaria de tirar a mamadeira da sua criança, funciona, é um hábito a mamadeira também, né? Então eu preciso desabituar. De que forma? Dependendo da idade dessa criança, eu começar a encorajar ela. Olha, filho, né? Mamadeira pode prejudicar seus dentes. Vamos usar o copo. Olha que copo legal. Eu posso comprar um copo divertido com a criança vai e escolhe o copo. Eu posso oferecer sempre o copo para ela quando ela pedir pelo leite, né? Pelo mamar. Vamos usar o copo? Hoje acho que você consegue. Se mama várias vezes no dia, eu posso introduzir o copo uma vez, na outra vez a mamadeira, tira a mamadeira do dia, passo só pra noite, depois tiro da noite. Enfim, e vou no passo a passo do deshábito, tá? Aqui em casa, Davi não mamou mamadeira, não cadeia, saiu do peito e já foi pro copo. O Pedro saiu do peito e foi pra mamadeira. Então, ele mamou mamadeira até 3 aninhos. Com 3 aninhos, a gente começou o deshábito da mamadeira. Ele já não mamava muito, né? Se mamava 2 vezes no dia só. Eu já tirei da tarde, coloquei no copinho e aí tinha um mamazinho para dormir. E a gente foi criando o deshábito de tirar esse mamar da noite, noturno. Porque aí eu comecei a oferecer outras coisas para ele. O que você acha de a gente comer uma fruta? Não precisa do leite. Entendam. A criança, quando ela cria hábitos dessa forma, principalmente na hora de dormir, são gatilhos mentais que desenvolvem o sono, tá? Então, o Pedro, ele não chupava chupeta, mas ele colocava a mamadeira na boca, o olhinho já virava. Era um gatilho mental do sono, certo? Ele dormia a partir disso. Então, a gente precisa criar outros gatilhos do sono. Então, como? Acalmava ele, deitei com ele, fazia carinho, contava uma história, criei outro hábito de gatilho mental para o dormir. Aí fica mais fácil retirar a mamadeira, certo? E aí, quando menos esperei, algumas vezes ele pedia e eu falei, filho, vamos fazer de outra forma, eu fico com você, eu sei que você consegue dormir sem eu mamar. Eu já tinha conscientizado ele antes, e aí ele foi aceitando, ele só tinha 3 aninhos, ele mãe, eu consigo, então fica comigo? Fico com você, mamãe ficar um pouquinho, já volto, já vou dormir de novo. No meu quarto. E aí ele foi criando, desabituando, e foi naturalmente para ele esse processo, ele não sofreu, tá? E não lembro quanto tempo durou, mas eu acredito que tenha durado uns 2 meses de deshábito mesmo, sem sofrimento, sabe? E depois vem a questão da cama compartilhada, né? Ai, Gabi, mas e a cama? Claro, gente, aqui eu tô dando exemplos muito superficiais, porque se eu for aprofundar tópico por tópico, a gente fica 1 hora aqui de live. A intenção hoje da live é trazer uma consciência do deshábito, seja ele para qualquer situação, certo? A criança tem o hábito de dormir com os pais. Então, é o gatilho mental dela, o cheirinho do meu pai e da minha mãe, a cama do meu pai e da minha mãe. Então, eu preciso desabituar ela disso, encorajando, trazendo meios novos para gatilhos mentais de sono, tá? Como? Com muito diálogo, com muita paciência, com muita conversa. Fiquem com a sua criança, acolham o sentimento dela, lembrando que ela não tem preparo ainda para passar por aquilo. A gente tem, não, eu preciso habituar de ir para academia.
eu não tenho esse hábito, mas eu preciso. O quanto é difícil para você ir para academia? O quanto é difícil para você fazer exercício se você não tem hábito de fazer? Mas você tem um racional que te impulsiona e ainda assim alguns adultos desistem, certo? Se para nós adultos que temos um racional muito mais estabelecido do que a criança, já é difícil manter um hábito ou desabituar de alguma coisa, imagine para uma criança. Então eu tenho que ter essa consciência e não esperar muito dela, porque se eu crio uma expectativa muito grande, olhando para a criança com o cérebro de adulto, eu vou trazer problemas, certo? Então eu tenho que olhar para a criança com o cérebro de criança, não elevar as expectativas e respeitar a questão da idade. Cada idade é um tipo de maturidade, certo? E também o diálogo que você tem com o seu filho. Se você costuma conversar muito com ele, esse processo vai ser mais rápido. Se você costuma conversar menos com ele, esse processo vai ser mais lento, certo? Estar preparada para estar presente durante o desabito, seja ele qual for, porque você vai ter que acolher, vai ter que estar junto, tá? Então, assim, o que eu digo? Se você não está preparada emocionalmente, não inicie um desabito, seja ele de qual natureza for. Porque a sua criança vai precisar de você emocionalmente bem, tá? Então, se você não está preparada para retirar ele da cama compartilhada, porque você não está preparada para ficar com ele, para acolher, para acordar de madrugada algumas vezes ele indo até você e voltar para a cama, acolher ele de novo, não inicie, certo? Primeiro se prepare enquanto mãe, enquanto pai, enquanto cuidador. Depois você vai preparar a sua criança. Esteja preparado para isso, para depois preparar a criança. Fazendo isso, a gente consegue trazer mais segurança emocional, porque a criança absorve isso da gente. E aí, consequentemente, o processo flui mais rápido e de forma mais harmoniosa, certo? E, gente, isso para qualquer coisa. Desmame mesma coisa, tá? Eu preciso desabituar a criança, retirar um pouquinho as mamadas, diminuir a frequência, para ir introduzindo o copo, introduzindo a mamadeira, que vocês acharem que é melhor. Eu já iria direto pro copo, né? Para depois retirada do peito, né? Algumas crianças soltam sozinhas e as mães falam, eu fiz alguma coisa de errado. Depende. Quando tem uso de bico, a criança tende a soltar o mamar antes, mesmo precocemente, né? Interferência de bico tem o desmame precoce. Quando a criança vai para a creche muito cedo, né? Vai para a escola muito cedo, também tem um desmame precoce. Mas entendam, o melhor desmame é aquele guiado pela criança, certo? Então não sofram se seu filho deixou a chupeta sozinho, se deixou o mamar sozinho, né? O peito sozinho, se deixou de dormir na sua cama sozinho. O processo do desabito guiado pela criança é muito melhor, tá? Às vezes a gente sofre porque é um impacto, né? Mas é muito melhor. Vou trazer outro exemplo. O Davi, ele usou chupeta, então ele desmamou sozinho. Quando ele tinha 1 ano e 2 meses, ele simplesmente não quis mais. Eu ofereci, ele falou que não quis e nunca mais ele quis colocar a boca no meu peito. E pra mim foi um choque, porque eu queria amamentar ele até mais tarde. E eu não estava preparada para isso, então eu fiquei chateada, mas eu entendi que para ele era muito melhor que fosse assim. Partiu dele. Então eu falei, ótimo filho, se para você tá bem, eu quero que você esteja bem, então eu também vou ficar bem, logo eu recupero. E em 1, 2 dias eu já estava emocionalmente bem, racional, entendi esse processo, entendi que já tinha acabado para ele, certo? Afinal, ele fazia uso de bico, que era chupeta, e eu sabia que isso poderia causar um desmame precoce, né, do peito. Mas enfim, eu usei a chupeta com o Davi para poder ter mais atenção com o Pedro. Eu tinha 2 filhos, o Pedro não usou chupeta, eu era inteirinha dele, né? Eu podia estar com ele, dando peito para ele o tempo que fosse. Quando o Davi nasceu, o Davi ficou muito no peito e o Pedro sentia muito a minha falta. Então eu tive que aderir à chupeta porque o Davi tinha uma necessidade de sucção. E se eu não aderisse à chupeta, eu tinha que ficar com ele o tempo todo no peito. E aí o Pedro sentia a minha falta do meu tempo com ele. Então, por isso eu tive que ceder a chupeta. Então, são perdas e ganhos. Tudo na vida a gente tem perdas e ganhos, certo? Até o ganho da chupeta me trouxe perdas, né? Que foi a questão que eu queria dar mais tempo de mamar e não pude. Mas me trouxe ganhos, porque eu pude ter mais tempo com meu filho, né? Mais velho, o Pedro. Então, trouxe um equilíbrio aí pro lar. Então, cama compartilhada também tem perdas e ganhos. Tudo na nossa vida existem perdas e existem ganhos. A gente tem que estar preparado para isso, se conscientizar, entender que a criança tem uma maturidade diferente da nossa, buscar esse autoequilíbrio em nós para a gente conseguir trazer o equilíbrio para a criança. Fazendo assim, as coisas fluem muito melhor. Gente,
Então é isso. Hoje eu queria trazer só uma reflexão mesmo de deshábito, tá? Trouxe alguns pontos pra gente trabalhar, mas não especifiquei. Porque a ideia aqui não é criar um plano de ação para tirar do peito, para tirar da chupeta, para tirar da cama, para tirar da televisão. A questão aqui é conscientizar pai e mãe sobre qualquer tipo de hábito que seu filho tenha. Isso serve para chupar dedo, isso serve para manias, né? São hábitos, são gatilhos. Percebam em qual é o gatilho da sua criança, em qual momento ela usa isso, para que ela usa isso. Prepare-a emocionalmente, certo? Crianças que têm vícios, às vezes tem algum tipo de vício, para se acalmar, para buscar tranquilidade, né? E aí esse gatilho faz com que ela se sinta assim, para dormir. Então eu preciso criar outros gatilhos, ensinar outras formas de buscar autocontrole emocional para a criança conseguir se livrar dos hábitos. Isso serve pra gente também, né? Flávio escreveu aqui: a minha desmamou sozinha após ir ao dentista e receber algumas orientações, nunca mais ela pediu. Depende muito do perfil comportamental. Tem crianças que entendem a lógica, né? E aí elas decidem mudar. Mas dependendo do perfil comportamental, a lógica não faz o menor sentido para a criança. E aí ela não vai soltar. Então, o que funciona para um não funciona para outro, porque temos crianças diferentes, perfis diferentes. Por isso que é tão importante entender sobre perfil, né? Entendendo sobre perfil, eu vou falar a linguagem que meu filho vai entender e vai fluir muito melhor. Ok? Então, esse era o meu recadinho de hoje. Avaliem-se, entendam seus filhos, programem um processo de deshábito, se preparem primeiro, preparem o pai, preparem o cuidador e a vocês mesmas, para depois introduzir o deshábito e iniciar o processo com a criança. Vocês estando preparadas, a criança também vai estar, tá? Não elevem as expectativas, seja o deshábito em qual área for, né? Fiquem com a criança. Não esperem que esse processo vai ser rápido e nem que vai ser lento. Convivam e passem pelo processo experimentando a vivência, certo? Respeitando a idade de cada uma. Um detalhe só importante em relação a desfraude, tá? Isso não entra, o deshábito em relação ao desfraude não entra aqui nesse ponto, tá? Desfraude é algo à parte, que um dia a gente pode falar sobre isso. Mas, gente, só um detalhe muito importante, que eu não vou entrar nesse detalhe, não vou entrar a fundo nisso, senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas desfraude precoce é perigoso, certo? Então, não forcem o desfraude. Respeitem essa criança. Respeitem a criança estar preparada. Não escutem avós, tios, os antigos que falam que não, mas tem que tirar, não, mas tem que tirar. Existem estudos que provam hoje o problema que causa a longo prazo um desfraude precoce, tá? Então, sua criança ela vai dar sinais. Respeitem isso. Fralda não é um hábito, é uma necessidade da criança por uma falta de controle do esfíncter, uma falta de controle na hora de fazer o xixi e na hora de fazer o cocô, tá? Mas isso é um assunto para uma outra live que a gente pode trazer. Aliás, eu vou trazer porque tem muita gente me pedindo. Mas só para trazer essa consciência, certo? Fralda não é hábito, é necessidade. Respeitem a sua criança, esperem os sinais, tanto para noturno quanto para diurno. Combinado? Acho que não temos perguntas, tá tudo certo? Um beijo, Deus sempre presente com vocês e amanhã a gente se vê de novo. Se tiverem alguma sugestão sobre live, de algum ponto que vocês queiram que eu fale aqui, me mandam direct, tá? Eu vou anotando e vou programando pra falar. Beijo, tchau!